Inclusive, o professor Luiz Gustavo já se encontra aqui. Né, professor Luiz, está nos ouvindo? Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Marcelo, tudo bom? Opa, como vai? Tudo bom? Bem? Obrigado pelo convite. A satisfação é toda nossa recebê-lo. Inclusive, eu lhe convoquei assim já para esse boa noite inicial, porque o nosso colega aqui, você deve ter ouvido, né, professor? É, dificuldade de escrever, coisa fácil para a gente, né, não? E Marcelo, e aí já me ponho também naquilo que você precisar e usar meus contatos para ajudar a turma aí na questão de estágio. Enfim, me põe à disposição, tá? Naquilo que eu conhecer e puder ser útil para você, ajudar seus alunos, pode contar comigo, tá bom? Eu sei que é difícil, tá difícil, né? Muito obrigado, viu? Tá bom? Emocionado, muito obrigado, viu? Tá bom? Obrigado. É, Mas mas, então, é mas uma honra escrever te receber, viu, Luiz? é uma honra toda minha, gente. Muito obrigado pelo tempo de todos vocês. Eu estou vendo um monte de, de, de abreviaturas de nomes aqui, Se então. puderem abrir, né? Se puder Não, abrir. não tem problema, gente. Só assim, não me deixem só, tá bom? Por favor, tá? Mas assim, hoje é muito mais que um bate-papo, né? Eu Uhum. separei algo e depois o professor Marcelo quiser deixar com vocês e mais do que bem-vindo e enfim e tudo mais. Mas hoje é um papo de administrador para administrador, porque eu sou formado em administração também, né? E a dificuldade de escrever que o Marcelo estava falando, Que foi a quando a dúvida gente, do Rodolfo, né? que é a dúvida do Rodolfo, Rodolfo, vou te falar, cara, quando eu estava fazendo, terminando meu mestrado, e aí eu vinha sabe aquele cursor do Word piscando assim, ó, plim, plim, e nada saía da minha cabeça, e eu já tinha lido uma porrada de coisa, e nada saía da minha cabeça, é horrível. E também, às vezes, quando eu estou apresentando no local onde eu trabalho hoje, né, e eu estou montando um relatório ou uma apresentação e não vem aquela palavra, cara, é difícil, mas pode falar que é a vida, viu? Não fica tranquilo, tamo junto. Hashtag tamo junto, viu? Bom, oficialmente, o Luiz e Rodolfo e todos os colegas aqui, oficialmente fazendo uma abertura, o professor Luiz Gustavo tem o seu LinkedIn aí, é disponível a todos, né? Que é Luiz Gustavo mesmo, né, Luiz? Ixi, eu não. Cara, sabe que eu não Sei de sei? cor? Não sei. É Luiz Gustavo Cardoso. Isso, Luiz Gustavo Cardoso, o nome completo praticamente, né? Sim. O professor Luiz, como já disse, é administrador, parabenizado aí junto com todos vocês pelo dia de ontem, parabenizo aqui pelo dia de Obrigado. ontem, que o administrador aí realmente ele é um herói, né? Porque tem que fazer com limão litros e litros de limonada, não é isso? Sim. Mas o professor Luiz ele tem um mestrado em Administração. e tem mais outros cursos em ciência de dados, não é Eu isso? tô. Assim, aquela coisa, né? Nunca pare de estudar, né? Sim. Então, eu agora estou fazendo um curso de ciência de dados, aprendendo a programar, que eu Sim, acho que todo é mundo deveria fundamental. aprender a programar, né? E teve experiência no exterior também, não, professor Luiz? Sim, sim. Morei um tempinho fora, basicamente fiz meu colegial fora e também estudei depois na Universidade de Nova York fora. Uhum, Por incrível que pareça, também morei na Venezuela quando era um país. uhum, Isso em 96, 97, ou seja, pré-Chaves. uhum, E o motivo de ir lá, porque naquela época era um país muito bom, centro de pesquisa de petróleo, uhum. né? De commodity, Riquíssimo, riquíssimo em petróleo. né?
E a minha especialidade é finanças. Então, gosto muito de finanças. E eu não sei se tem colegas aqui que estão nos escutando que fizeram economia ou são economistas também. Sim, Uma sim. coisa que eu gosto bastante e ajuda demais na vida prática é um troço meio, para alguns acham chato, eu acho muito legal, chamado econometria, Oh, tá? Que é uma mistura dos conceitos de finanças, os conceitos que a gente aprende em teorias gerais de administração, com estatística aplicada. Tá? Então, isso já me tirou de várias enrascadas, inclusive, às vezes, para escrever menos e pôr mais gráfico, né? Mensurar mais. Então, isso é uma coisa também que eu recomendo a todos nesse sentido. beleza, Luiz. Tá bom? Fantástico, fantástico. Inclusive, você está como apresentador, você tendo Posso? material, pode, é sua sala. Tá Fique à bom. vontade, você tem aí o manejo aí dos equipamentos. Qualquer coisa é só você recorrer aqui que fique à vontade e boa palestra a todos. E Luiz, esteja, a casa é sua. Muito obrigado pelo convite, o breve bate-papo agora e o tempo de todos. Eu vou dizer algo que talvez vocês não escutaram isso hoje. Se vocês estão vendo a minha tela, tá todo mundo vendo? Só preciso de um sim. Sim, Obrigado. sim. Opa, obrigado. Então, assim, ó, eu trabalho no Grupo Silvio Santos, tá? Então, só vamos fazer alguns combinados hoje. E eu trabalho na holding do grupo, e que tem as empresas embaixo, que é o SBT, a Jequiti, né, a Telecena e tal. Então, só um ponto que, eventualmente, o que eu disser hoje pode ter algum conflito com o meu patrão acha, tá? Então, a palestra é puramente informativa. Outro ponto que eu queria combinar com vocês eu às vezes uso de ironia, então, por favor, não me mal interpretem. E se eu eventualmente, na apresentação depois, falar mal de um governante, podem ficar tranquilos, que eu não gosto de nenhum, tá? Então, se a gente está combinado nessa regra do jogo, vamos em frente, tá? Desculpe. Bom, enfim, aqui está um pouco, eu não sou muito de falar sobre mim, então está aqui um pouco meus pontos. Então, depois tem no LinkedIn, quem quiser estar lá, manter contato, no Twitter também, tá? Então, assim, eu sou bem administrador mesmo, né? Então, gosto disso, acho importante, acho que dinheiro tem importância, pessoas têm importância, clientes têm importância. Então, tudo tem que estar num equilíbrio, né? Bom, muito bem. Então a palestra um pouco hoje é sobre empreendimento em empresa familiar, né? Então nós temos o seguinte: normalmente quando a gente vai empreender, ou eu sou muito bom naquilo, ou surgiu uma oportunidade única na vida, né? Por necessidade, que alguns estão fazendo. O problema quando eu vou por necessidade, eu posso buscar, que em economia se chama de rent seeking, que lucros esporádicos, né? Que duram um prazo curto, para ser meio oportunista naquele momento. Acho que aqui, não sei se todos estão em São Paulo, mas em São Paulo, um tempo atrás, deu aquele modismo de palheteria, né, mexicana, de sorvetes e tal. Antes disso, tivemos outras inúmeras coisas, né? Há infelizmente, momentos na vida que não aparece oportunidade, aí eu tenho que viver perigosamente. O que a gente é treinado para fazer no curso de administração?
Por isso que vocês têm disciplinas de economia, de planejamento estratégico e tudo mais. Eu tenho que ir naquilo que eu sou bom. E se eu sou bom naquilo, eu tenho que analisar o setor. Será que tem espaço para mais um? Será que vai ter uma guerra de preço? Será que não vai ter? Ou, puxa, eu vou ter uma oportunidade aqui e eu consigo aproveitar. Ou, de fato, isso é uma oportunidade real. Então, a gente tem que saber separar e pensar que os resultados não são tipo cassino, não são completamente aleatórios. Ou então, assim, a probabilidade de acertar ou errar é 50%. Negativo. Se eu me estruturei, se eu sou bom naquilo e me estruturei, por lógica, tem um pouco mais chance de ter as probabilidades ao meu favor. Agora, se eu cair de paraquedas naquele segmento, a chance de dar errado é altíssima. Por isso que, infelizmente, ou também por isso, desculpe, existe uma taxa de mortalidade muito grande de novos empreendimentos ou de empreendedores. Da mesma forma, não apenas no Brasil, mas fora, existe um termo no mercado financeiro muito famoso, que é o pai é rico, o filho é nobre e o neto é pobre. Porque se meteu pés pelas mãos e foi se perdendo dinheiro sem não tendo as competências para aquilo. Ou entrando em segmentos que são altamente competitivos, sem minimamente estudar o que estava acontecendo. Então, assim, ver o que está acontecendo é importante, né? E aí nós temos alguns problemas, né, de empresas familiares. Então, assim, eu posso falar, hoje eu trabalho numa empresa familiar, eu já trabalhei na minha empresa familiar, então, assim, e já trabalhei em empresa não familiar, então é de tudo um pouco. O que acontece em empresa familiar? Onde começa a família e onde começa a empresa? E é exatamente nessa indefinição que começam as brigas. Então, puxa, normalmente o cara monta empresa e tem os amigos para trabalhar lá junto, né, tal. E será que eu de fato estou avaliando meu amigo como profissional, que o cara chega cedo, é trabalhador, entrega as coisas, ou na verdade estou fazendo um grande clube de campo, um grande clube do bar? A hierarquia é confusa, porque quando tem pai, tio, sobrinho, esposa ou marido trabalhando tudo junto, porra, um invade a sala do outro, não respeita alguns timings momentâneos que às vezes você tem que ter para resolver problemas, aquela hierarquia de fato que precisa ter para reunião de resultados, cobrar a pessoa, evidentemente de forma elegante, mas ter isso. Você tem a questão de sucessão e o ganha-pão, né? Porque às vezes você tem uma empresa familiar, não necessariamente aquele que está tocando é o melhor, né? E aí Desculpa, Luiz. relaxa. Perdão, fui eu. Relaxa. No conflito de gerações, tem aquele famoso, sempre funcionou assim comigo. O vovô sempre conseguiu isso, a vovó sempre conseguiu isso. Será que funciona agora numa era digital? Acho que não. São outras necessidades. Então, tudo isso é importante. Um aspecto muito forte de uma empresa familiar, não apenas o talento do familiar tocar, é o que é família. Família é pai, mãe, etc. Ou também primo, tio, sobrinha, papagaio, cachorro, totó, enfim. Porque a família, ela cresce exponencialmente, né? Você tem o casal tem filhos, os filhos
tem filhos, e aí você tem primos e outras gerações. E os ativos dessa família como negócio crescem exponencialmente ou de forma linear? Ou degrauzinho? Como é que você vai dividir? Vai ter espaço para todo mundo no futuro? Então desculpe que o termo está em inglês, que eu peguei direto da fonte. Tem um cara que dividiu isso bem legal, que, pô, dentro de uma empresa familiar, a gente tem uma bolinha verde, desculpem aí os mais míopes como eu, que, pô, é a propriedade, é o negócio. Eu tenho gente que não é da família, são profissionais, independente qual é o tamanho da empresa. Eu tenho pessoas que trabalham na empresa que podem ser ou não da família. Eu tenho um aspecto da família em si, ou seja, a família tem suas necessidades. Pode ter um divórcio, às vezes tem uma morte, às vezes tem uma briga entre irmãos, às vezes a família está crescendo, às vezes a família não quer mais aquilo, às vezes a família quer ajudar uma ONG. Enfim, tem suas necessidades. E nós também temos a questão do negócio. Ou seja, o negócio como negócio. O negócio é lucrativo? Eu sou competitivo? Eu consigo ser competitivo no futuro? E talvez por isso, e também por isso, vocês aprendam no curso, e acredito também não sei, na disciplina, nessa disciplina ou nas outras, com o professor Marcelo ou com os demais colegas, ferramentas de análise competitiva. Vocês aprendem Porter e tudo mais. Então, como é que eu faço? Então, como é que eu ando nisso? São perguntas que a gente, não importa o tamanho da empresa, é um problema. Né? Veja o meu patrão. Ele começou a fazer os negócios dele por necessidade. Achou uma oportunidade, ele viu que era bom naquilo, apresentando as coisas, fez o SBT e tudo mais. Hoje, ele tem 90 anos ou quase, já está indo para uma segunda geração. Quando eu trabalhava em consultoria estratégica, eu tive clientes que a segunda geração, o conselho daquela empresa, na segunda geração, já tinha 70 anos. Já estava indo para a terceira geração. E a terceira geração, algumas pessoas não queriam mais tocar o negócio, participar do negócio, ou venderam, ou deixaram alguém da quarta geração para tocar. Então, olha o tamanho da confusão disso. Né? Então, o que a gente consegue observar? Que a gente tem que planejar todos os tempos. Sei que tudo é muito incerto, mas a gente tem que ter um norte. Qual que é o meu norte como família? Meu norte como família, sei lá, deixar uma boa educação para os filhos e um patrimônio XYZ. E o patrimônio é o valor da empresa. Quando eu falo valor da empresa, é o conjunto, como vocês aprenderam em finanças, ou estão aprendendo em finanças, é o conjunto da capacidade dessa empresa gerar caixa no futuro. Tudo a valor presente. Pô, mas a empresa também tem que ser competitiva, eu não posso sangrar. Eu conheço algumas empresas que são cotadas em bolsa e tudo mais, que eles preferem pagar uma mesada para a família para simplesmente, desculpe o meu francês direto, para não encher o saco do negócio, porque vai mais atrapalhar do que ajudar. E tá tudo bem, tá todo mundo muito bem resolvido. Quem tiver curiosidade de saber, tem alguns bancos aqui e acolá que os seus dados são públicos lá na Bovespa. É só pegar o nome dos conselheiros, etc., e ver quem participa mais, quem participa menos na mídia, tá? Então, assim, de um modo geral, deixo aqui, porque eu deixei mais espaço para a gente bater um papo, algumas boas fontes de informações, né? Então, tem o IBGC, que é de governança corporativa, tem o FBN, que é o Family Business Network, que é uma associação de famílias empreendedoras que já estão entre
entre a primeira, segunda e terceira geração. Então, normalmente são empresas maiores, mas existe. É legal, tem bastante coisa bacana lá. Tem o Sebrae, né, que tem umas coisas muito interessantes, como inovativa e tudo mais. Opa, achei um erro de português aqui, depois eu corrijo para vocês. Tem o Banco Mundial, que é o IFC. Tem o Infera, que é a mesma coisa que o Family Business, né? Desculpe meu erro de português aqui, vou corrigir, tá? E tem o John Davis, que é um pesquisador de Harvard bem legal. Ele tem publicações em artigos acadêmicos, né? Bem bacana, tem um site legal bastante. Aqueles que gostam da academia, né? Que querem mais tarde dar aula ou querem ir para uma pós, para um mestrado, uma das melhores coisas que tem para o profissional que está na empresa é sempre estar na academia, sempre estar estudando. Não necessariamente fazendo um curso, mas, porra, pegando um livro, ajudando um professor numa pesquisa, enfim, porque é uma troca muito, 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 muito interessante que todo mundo ganha nesse sentido, tá? Então, gente, de um modo geral, não preparei muita coisa, justamente para a gente ter mais ponto para bate-papo, vocês falarem dos problemas e a gente chorar junto ou não, né? Mas depois eu passo, enfim, para vocês, tá bom? Muito obrigado aí pela oportunidade do momento aí de vocês. Marcelo, mais uma vez, obrigado pelo tempo aí da exposição e o convite. Ô, Luiz, a honra é toda nossa de recebê-lo. A ideia, eu tinha te passado, né? Funciona como uma pílula, no caso de uma aula aberta, é uma apresentação pontual, um tema mais específico, e o caso até da sua vasta experiência na área de finanças, estudo, pesquisa, enfim, e a experiência prática, no caso de um exercício profissional em empresas familiares, curso que inclusive fez também, possa dar essa amostra, né, para a gente quanto aos assuntos muito bem abordados aí, quanto à sua escolha nos slides, e que, como você disse, disponibilizando, eu vou disponibilizar para todos. Tá bom. E como você disse também, Luiz, a gente abre aí para as perguntas, porque É isso aí. a ideia de ser assim meio pocket, né, ser um pequenininho, assim, ser bem assim compacto, é da possibilidade de dar uma ideia e de repente surgir ideias. Eles que estão no estágio, estão em empresa, estão já a um passo aí da saída da faculdade, né? Então, na universidade, então ficam à vontade aí os colegas que estão aqui na sala para perguntar aí para o Luiz. Pode, né, Luiz? Lógico, à vontade. Eu só peço, por favor, para falar o nome, que para não para deixar tudo bem pessoalista, né? Né? Se puder abrir a câmera, melhor que a gente faz uma foto, enfim, faz Isso aí. registro, né? Faz um registro. É isso aí. Uma coisa que eu esqueci de falar é que são pouquíssimas empresas no mundo, mesmo as cotadas em bolsa, que não possuem controle familiar, que o controle não são familiares. Né? Você sempre tem uma família muito forte. O Walmart, a família do Walmart. Né? O Itaú, família Setúbal. Sim, no Brasil tem a Renner, que é um caso específico, e não tem um dono, a figura do dono. Né? Então, assim, nós sempre trabalharemos em empresas familiares. Sempre. Então, tem que entender como é que o jogo é jogado. Com certeza. E Luiz, antes que alguém possa, de repente, se candidatar e já perguntando se tem alguém que gostaria já de fazer uma pergunta, enfim, lembro a questão do disclaimer, né, do combinado antes do jogo, que não vale mão na bola dentro da área. É isso aí. Nem derrubar próximo ao gol, senão é pênalti também. Então, eu pergunto o seguinte, Luiz, você também vê isso nas instituições que você atua, a dificuldade muito de uma apreensão por parte dos estudantes quanto à saída para o mercado de trabalho, né? Muitos ou estão procurando, como você mesmo observou,
Outros estão apreensivos, dado a pandemia, enfim. A situação toda é a seguinte: essa apreensão numa empresa familiar, ela tem uma diferença? O gestor, como é que fica para, de repente, lidar com isso junto ao futuro incerto e ter também uma incerteza dentro da empresa, enfim. Essa apreensão profissional, na sua experiência como professor e como profissional, o que Olha, você eu vou voltar? voltar aqui, né? Como vocês viram, a minha faculdade, tal como todos vocês, e alguns não tanto agora, mas eu tenho certeza que em breve conseguirão, está naquela fase de trabalhar e estudar, estudar e trabalhar, e a gente precisa estudar da meia-noite às 6, e é isso aí, e é a vida, eu passei por isso, o professor Marcelo passou por isso, garanto para vocês que 98% das pessoas passaram por isso, tá? Eu vou entregar a minha idade agora, mas não tenho muito problema com isso. Eu me formei na faculdade em 2002, né? E eu comecei a faculdade em 98. Então, para aqueles que não lembram tanto, 98 teve uma crise da Ásia. O câmbio que era 1 para 1 foi 1 para 6. Puta, desculpa, gente, uma baita de uma zona. E aí, vocês podem ver na minha faculdade, não é, com todo respeito, não é uma UGV, não é USP, etc. Então é evidente que para buscar estágio foi difícil e foi difícil para todo mundo. E o que eu fiz naquele momento? Simples, eu entrava, naquela época não tinha tanta internet, motores de busca, etc. A faculdade era na Paulista. E os bancos naquela época ficavam na Paulista, né? Então eu ia prédio a prédio, tentar falar com a pessoa por pessoa, persistir para pelo menos ter oportunidade de fazer um teste. Se a pessoa vai me contratar ou não, são outros 500. E aí você fala, pô, você queria ir em banco? Sim, queria ir em banco. Eu fiz minha carreira, muita coisa em finanças, parte em banco, sim. E outros locais, você também trabalhou, tentava? Lógico que eu tentava, tinha que pagar a faculdade, né? Então, fazia uma outra coisa, mas buscava. Então, esse é o primeiro ponto. Tem que persistir e tem que usar todos os contatos possíveis à disposição para tentar achar um lugar ao sol. Porra, não consegui achar. Pô, eu preciso fazer a questão de estágio. Sem problemas. Tem muitas empresas de grande porte já que esse estágio supervisionado, etc. Eu não sei as regras da casa, então, por favor, me corrija, Marcelo, tá? Pô, tem um monte de ONG séria, precisando de gente de gente boa que está sabendo das coisas para ajudar. Então, às vezes, a porta de entrada numa boa empresa, por incrível que pareça, é uma ONG. Porque você fala no currículo, isso sinaliza, por outro lado, que você também tem essa preocupação com o próximo. Então, de novo, fica essa dica. A empresa profissional, eu vou separá-la, a grande empresa, a média empresa e a pequena empresa, tá bom? Para a grande empresa, você ser amigo do dono, tipo, realmente não vai te ajudar. Você ser contratado. Tá? Não vai te ajudar. Você pode até conseguir ficar lá 6 meses, mas se você não entregar, você está fora, né? Na média empresa, você tem uma certa proximidade, ajuda. Sim, ajuda você a entrar. Só que, pô, você vai ter que mostrar resultado, porque, pô, fica chato não mostrar resultado, tal, o cara é teu amigo, né? A pequena empresa, como o pequeno empresário, o cara que está na meia, tal, tá sempre vendendo a janta, vendendo almoço para comprar a janta, ele sempre vai querer uma ajuda bem-vinda de um amigo, de uma pessoa de confiança. Mas, se você quer de fato aprender, você tem que levar a sério. E você tem que fazer o teu amigo te levar a sério. Então, ele tem que te cobrar também. Então, assim, vamos separar os mundos. Para aqueles que já estão empregados, é um momento incerto. Para todo mundo, ó, eu também, tá? Eu também, o professor Marcelo também, todo mundo, entendeu?
Só para, com todo o respeito, e eu falo isso numa boa, que eu tenho familiares que são funcionários públicos, então só quem não é funcionário público que não tem essa incerteza do emprego. Quem vai para a iniciativa privada aceita ganhar mais, eventualmente ter bônus e ter desafios intelectuais, em alguns casos, maiores ou menores, e ter essa incerteza do emprego. Cara, é do jogo, eu se bobear posso ser demitido ou promovido amanhã, não sei. Mas eu faço o meu melhor para andar. Mais uma coisa que eu tive pessoas que eu trabalhei juntos que sempre me ensinaram a nunca parar de estudar. Então, tipo, pô, sei Excel, legal, sei Excel. Pô, sabe VB? Pô, não sei VB. Vai estudar VB, automatiza seus relatórios. Você tem um valor agregado disso dentro de uma empresa muito grande, porque você não vai perder tempo fazendo fechamento, você vai perder tempo resolvendo problemas. Pô, nem o meu caso. Pô, legal, gosto de Excel, etc. Pô, mas tem softwares bacanas e gratuitos, que tem muita gente fazendo coisas sensacionais com eles. Legal, então estou aprendendo hoje R e Python. Então a pessoa tem que ter a humildade de falar, não sei, vou aprender. Outro aspecto, principalmente para quem está trabalhando e quem em breve espero que consiga, se você tem uma equipe, faça a equipe crescer mais que você. Não seja egoísta. Pô, o cara sabe mais, vai virar minha sombra? Pô, legal. Quer dizer que eu preparei bem e eu posso assumir um próximo desafio. Porque quem está te vendo, quem está te avaliando, vai ver que você tem capacidade de gerir pessoas. O outro pode ser até o melhor técnico, mas você tem capacidade de gerir pessoas. E sem pessoas você não vai fazer nada. Você pode ter a melhor máquina, o melhor computador, o melhor tudo. Você não vai fazer. Então, uma das coisas que eu discuto muito aí na empresa e também com colegas tal, que felizmente ou infelizmente a pandemia trouxe, foi que aquele gerente que gosta de fazer micromanagement, tipo, meu, o que você está fazendo agora? E aí? Pô, e aí? Sabe, ficar controlando, não tem espaço. Na verdade, ele não sabe o que ele está fazendo. Outro ponto, quem sabe lidar com pessoas como pessoas, sempre vai ter espaço. E quem sabe gerenciar com dados, mas não é tipo, o cara está processando tipo uma máquina, o cara processou o boleto no contas a receber em 1 minuto. Não, cara. Tipo, você fez o que você tinha que fazer sem erro. Beleza. Então vamos discutir o problema da empresa e vamos ser melhor na próxima rodada, no próximo mês. Porra, esse profissional, independente da formação, vai ter espaço. Veja que é público e notório que algumas empresas abertas, por exemplo, Ambev, se vocês derem um Google aí em Você SA Exame da Vida, eles contratam médicos. Não para serem médicos, porque o cara é bom, o cara estudou, o cara se esforça pra caramba, tem sangue nos olhos, quer crescer, quer ajudar, não quer ficar parado e não precisa ficar toda hora tomando choque para andar e está numa área de logística. E o que o médico está fazendo em logística? Porra, ele está tocando o negócio, ele está resolvendo o problema. Então, assim, é legal fazer administração, que a gente aprende um pouquinho de tudo e aprende bastante de marketing, de finanças, etc. RH, né, lidar com problemas, resolver problemas. Mas, na boa, sem esforço e querer resolver as coisas, você vai perder espaço para o médico. Nada contra os médicos, hein? Eu tenho vários amigos médicos e o professor Marcelo também, né? Mas vai perder. Agora, com a questão da pandemia, quem não sei qual de vocês trabalham na área de TI, gente, tanto faz se você está na Índia, se você está na Antártica, se você está em Marte e você está no escritório. Você resolve o problema?
E a competição agora vai estar um pouco mais pesada, não pelo desemprego, porque agora viu-se que, porra, não preciso ter muita coisa, entendeu? Não preciso ter um andar cheio de, porra, um monte de coisa, caro pra caramba, e o resultado sai. Vamos ter que pensar no negócio, entendeu? Então, eu acho que isso é bacana. Acho que a XP tem um podcast muito interessante chamado Outliers, muito voltado para o mercado financeiro, que falam com lendas do mercado financeiro brasileiro mesmo. Cara que, puta, veio do nada, conseguiu negócio, fez a faculdade, trabalhou tal, e estava na hora certa, no lugar certo, foi competente, enfim. Caras que trabalharam com Guedes, caras que trabalharam no antigo Garantia, então, não sei a faixa etária de vocês, né? Quem for mais próximo dos 35 mais vai lembrar do que é isso, ou os pais sabem, se for do mercado financeiro. O professor Marcelo tenho certeza que sabe. Então, assim, esse é o ponto. Então, Luiz, não tem como. Luiz, se você dedurou a sua idade, se eu te falar que eu trabalhei no grupo junto com Beto Sicupira, Marcel Teles e Jorge Paulo Lema, pô, eu sou jurássico. Mas assim, esse estilo de gestão é muito que eu estou comentando com vocês. E normalmente é exatamente o que não existe em empresa familiar. Onde eu trabalho é uma empresa familiar. É essa cultura? Não, não é. A realidade nos joga para essa cultura em busca de resultado? Sim, nos joga. Então, você tem duas formas de encarar o problema quando a empresa não tem essa cultura. Você construir tijolinho a tijolinho todo dia para chegar nessa cultura, dê resultado, sim. Ou ficar parado no tempo e ser engolido pelo concorrente. Então, é público e notório, então já está na mídia mesmo. Vocês podem ver que o SBT agora vai passar Libertadores. Assim, eu sou São Paulino, então, gente, eu sou o típico São Paulino que não vai em estádio, aquela coisa toda. Então, eu não sei se vai ser bom para o São Paulino ou não. Mas, assim, para quem gosta de ver jogo de futebol, porra, legal. Vai passar o jogo sem ser tão tarde, porque outro dia tem que trabalhar, entendeu? Tem outros negócios que até 5, 6, 7 anos atrás não existiam. Gente, o que era o iFood 5, 6, 7 anos atrás? O que era a Lodge 5, 7 anos atrás, que faz entrega, trabalha com motoboy? Né? Falar de grandes assim é até injusto. Netflix, porra, Netflix nasceu o cara rebobinando fita. A Amazon, que todo mundo fala da Amazon Prime, que tem o vídeo que compete com a Netflix. Gente, se vocês entrarem no balanço dela, vocês vão ver que ela tira dinheiro não disso, ela tira dinheiro alugando o servidor, ajudando o pessoal a fazer análise de dados. Então, assim, porra, você, independente da área que você está, RH, segurança pessoal, segurança, finanças, tal, a gente tem que resolver o problema da empresa. E a gente tem que estar como se fosse dono, pensando que esse problema tem que ser resolvido. Pô, mas o meu chefe não dá. Sem problemas. Ninguém está pedindo para fazer uma revolta. Mas, pô, chefe, o que você acha se a gente fazer assim, 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 assim? Pô, e se o seu chefe for um cara que tem um ego muito grande, tenta fazer que a ideia seja dele, para ele falar com o chefe dele. E assim sucessivamente, mas nada é com briga. Você tem que fazer de forma, né, tipo, com elegância, sem perder a estribeira, né? Pode ter uma linguagem formal, como eu estou com vocês hoje. Em outros locais tem que ser mais formal, mas todo mundo, toda a cadeia alimentar da empresa, do dono da empresa até o teu gerente, o teu coordenador, o teu pleno que está acima de você,
tem que perceber que você quer resolver o problema, você não quer ocupar o espaço de ninguém, só quer brilhar, só quer ter seu brilho mesmo, tal, e quer resolver, e você tá andando, e você vai conseguir achar aquilo ali lá em outro local, entendeu? Ah, vai reclamar em outro lugar, menino? Oxi. Você não apaga, né? Tem microfone perto aqui, só um minuto. Relaxa. Relaxa. Aproveitando, Luiz, abrir de repente se tem algum colega que queira perguntar aí para o nosso professor Luiz Gustavo. Só pode ser um de cada vez, não tem problema. Tá, eu vou contar então, enquanto não vem a pergunta, eu vou contar uma experiência de um cliente que eu tive no passado e ele estava um dia sobrevoando, né? E o cara é engenheiro, tá? Engenheiro formado, engenheiro pelo ITA. A família sempre lidou com madeira e concessionária de caminhão. Então ele estava sobrevoando. Aí um dia ele estava passando num local e em Santa Catarina viu que era um espaço de um porto. Dá para fazer um porto lá. Esse porto hoje existe, tá? É o porto de Itapuá. Então ele viu que aquilo era uma oportunidade, era um momento, como eu coloquei na apresentação, uma questão oportunística de um ativo de longo prazo, porra, que tinha tudo a ver com engenharia, porque o cara é engenheiro, porra, aí tá. Então ele foi convencendo os irmãos a entrar nesse negócio. E hoje é um forte gerador de resultado para o grupo, e a empresa é cotada em bolsa. Eu já tive clientes, quando eu fazia fusão e aquisição, que, apareceu aquela oportunidade, vamos vender. Na hora que fomos vender, um dos sócios deu para trás. E aí por que deu para trás? E travou a operação toda. E o cara era majoritário, né? Tinha 70% do negócio. Porque o filho do cara trabalhava na empresa. Isso é um problema? Não seria se o cara fosse competente, né? Ele não perderia o emprego. E se o cara não fosse? Então o outro sócio perdeu um bom negócio por causa disso. E eram irmãos. Então eu não preciso dizer como é que a relação dos irmãos estão hoje, né? Mas são situações típicas de empresas familiares. Né? Até um tempo atrás era normal escutar que uma empresa de pequeno porte tinha 5 balanços, uma para o banco, uma para o fornecedor, outra para a ex-mulher, para a atual mulher e outro que era verdadeira. Né? Hoje não tem espaço para esse tipo de coisa. Gente, não dá para fechar 5 vezes a contabilidade. Cara, fecha uma vez bem feita e mantenha a sua reputação, entendeu? Então, assim, situações diversas em empresas familiares. Né? Com certeza, esse excesso de stakeholders aí não dá, né? Não dá. E outra, a empresa tem que viver como empresa. O sócio não pode matar o sócio, a empresa, sacando dividendo, pagando aluguel mais caro e tal. Teu lucro, um pouquinho é seu, outro pouquinho é da empresa. Não é tipo pica-pau, 1, 2, 3 para você, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para mim. Uhum. Senão, no longo prazo, a empresa morre. Com certeza. Então, assim, separa. Cozinha os ovos da galinha de ouro, né? Pois é. Os ovos de ouro, né? Então... Aliás, cozinha a galinha, não tem os ovos, né? Exatamente. Então, assim, tem que pensar. Quando vai para a segunda geração, tem que pensar ainda mais. Porque a segunda geração, não é que ela herdou aqueles ativos da primeira geração. Não, ela pegou emprestado aqueles ativos para entregar para a terceira geração. Com certeza. E é onde normalmente as empresas quebram. Para a terceira geração. Na entrada da terceira geração. Né? Então aí tem N exemplos. Isso não é perceptível, né, para quem está, né? Então, assim, a função do administrador é tocar o curto prazo? Mas nós somos treinados desde a faculdade, quem fez o técnico, eu acho bem legal quem fez o técnico, eu não tive essa oportunidade,
e depois fez pós tal, a gente também é treinado a pensar no longo prazo. Então, você usa o curto prazo para te levar no longo prazo, entendeu? Então, é usar isso, né? E cada vez mais usar dados ao nosso favor. Perfeito. Realmente, Luiz. Vamos ver se tem algum colega para pergunta, porque a gente, de repente, já vai caminhando, mas já para o encerramento, mas abrir já para uma pergunta de algum colega. Fernanda tem uma dúvida, é isso? Ah, tem? Tem, tô vendo uma mãozinha levantada aqui. Então, por Fernanda favor. Muniz. Fernanda, por favor, sua dúvida. Fique à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Eu fiz ETEC também, você falou, legal. O que eu ia falar é justamente dessa parte do empreendimento familiar. O que acontece? Para ela crescer, eu fazendo assim uma análise também pelo que eu aprendi no curso. Ai, desculpa. Não, sem problemas. O que acontece? Você quer minha água batizada aqui? Não, brincando, minha água é só água. Fala aí. Então, o que acontece? A longo prazo, quando vai se estendendo de gerações a gerações, tende a se perder um pouco na administração. Então, o ideal é ter essa descentralização do poder e começar a delegar mais para os administradores e criar setores com pessoas mais específicas e tudo, para ter mais eficiência na administração e também para poder expandir os negócios. Sim. Fernanda, fala aí, por favor. Sim, pode falar. Você termina, vai lá, por favor. Não, acredito que seja esse o caminho, porque conforme vai passando de geração para geração e o tempo vai se alongando e o empreendimento vai ampliando, a gente precisa fazer essa descentralização. Só que como é que funciona essa conscientização? Como eu digo, preparar hoje para amanhã, sabe? Fernanda, olha, sua pergunta é muito legal. Você sabe que o professor Marcelo e eu, a gente também está no mundo profissional, normal, assim como vocês, e também estamos na academia. E a gente gosta de pesquisar, né? Temos prazer de pesquisar. E assim, existe pouca pesquisa sobre empresas familiares, por incrível que pareça, né? Mas, dentro dos links que eu vou passar para vocês, tem um bem legal. Tem bastante coisa em inglês, e aí desculpem aqueles que ainda estão aprendendo, tal, mas acho que também tem coisas em português, que é do IFC. O IFC é o braço financeiro do Banco Mundial. Então, ele tem um manual bem bacana, de governança corporativa. E quando a gente fala governança, é uma coisa de moda, né? Tipo, nossa, é governança, puta, não sei o quê. Cara, governança corporativa, basicamente, serve para 3 coisas fundamentais. Primeiro, para azeitar o meio de campo, para não criar confusão. Justamente, Fernanda, para falar esse ponto que você falou. Ela cria um processo, né? A gente gosta, administrador gosta de processo. Então, ela cria um processo que todo mundo tem que caminhar por esse processo, inclusive os donos, para dar o exemplo. Né? Primeiro ponto. Outro ponto que a governança corporativa faz e é bem legal, ela cria transparência para todo mundo, para funcionário, para fornecedor, para cliente, para investidor, que não é família e tudo mais. E quando ele dá transparência, você reduz o custo de capital. A volatilidade das coisas são menores, né? A coisa e não é do passado, a gente consegue prever melhor o futuro com técnicas econométricas, né? Então, primeira coisa que a gente tem que separar, e aí o John Davis tem várias coisas legais, mas a maioria dele infelizmente está em inglês. E aí eu vou ficar exatamente nesse pontinho que, salvo engano, ainda está em exposição, né? Primeiro, quem é capaz? Vou deixar aqui, né? Vamos lá. Quem é capaz? Quem da minha família é capaz? Né? Eu posso dizer, e aí de novo, lembra da regra do jogo, que mão na bola, tal. Então, uma das coisas que aconteceram no mensalão, público e notório, um dado banco que hoje não existe mais, que é o Banco Rural,
houve uma troca, faleceu o patriarca tal, a filha assumiu, certo? A filha foi preparada? Não, a filha não foi preparada. A filha era bailarina. Bom, moral da história. E eu não vou entrar no processo literal da coisa, né? Ela foi presa, porque o banco fez parte da fraude, caiu tudo no mensalão. Ela ficou em cana, família riquíssima, ficou em cana, depois, enfim, saiu e tal. Então, assim, primeiro ponto, quem é quem? Né? Não adianta ter só o sobrenome. Então, quem tem que impor essa cultura dentro da empresa é o próprio dono, o próprio patriarca, ou matriarca, etc. Né? Você vê um caso clássico, recente, de boas ações, a Magazine Luiza. Já está indo para a terceira geração. A primeira para a segunda geração, a segunda geração, que é a dona Luiza, se preparou, mas ela não se preparou tanto quanto o Fred, que é a terceira geração. Então, porra, invista na capacidade dos futuros. Poucas pessoas no mundo podem só estudar e depois, com 20 e poucos anos, ir trabalhar. Né? E já tem quase que um emprego garantido. Olha que maravilha, todo mundo quer isso. Então, já que você tem essa possibilidade, dá para pagar, estuda, rala, vai fazer boas escolas. Tem ótimas escolas no Brasil e também no exterior. Estácio, uma delas, e aí faz tempo que eu não entro, tipo, FMU, é da Estácio ou é da concorrente? Uhum. É da Estácio, enfim. Não, e aí não. é da concorrente, tá, né? Mas assim, pesquisa, vai atrás. Então, assim, esse é um ponto. Tem que estudar, tem que pôr o cara para estudar. Outra coisa, testa a pessoa. A família Safra, do Banco Safra, e é da cultura, eles testam os jovens da família, não na presidência, tá? Vai testar lá, processando boleto. Vai testar lá, analisando o crédito, pegando o balanço, sujando as mãos. Então, essa cultura o dono tem que pôr, senão não vai dar certo. Outra coisa que é fundamental, né? O que é família? É só o pai, a mãe e o filho, ou o primo também está junto? Porque se o primo vier, nada contra os primos, mas os problemas dos primos virão juntos. Você está a fim de resolver esses problemas ou não? Então, esse é o problema de dono. E aí, outro aspecto, a empresa ela tem que sempre ser competitiva. Então, para o meu ativo crescer, meu patrimônio crescer, não patrimônio só da família, tá? Tipo imóveis, aplicação financeira, mas a empresa como empresa, a galinha de ovos de ouro, ela está competitiva, ela está crescendo, ela está gerando valor? Então, eu tenho que estar sempre com gente boa comigo. E seja de família ou não. Enfim, não tem muito isso. Resolve meu problema de forma eficiente, fica. Não resolve, cai fora. E aí, se tiver que ficar de mal com a tia que tem o sobrinho que pediu para entrar, paciência. Dá uma mesada para o sobrinho, mas fica com a empresa viva. Né? Então, essa cultura tem que vir de dono. Quem não faz isso no longo prazo, normalmente morre. Eu sei que é meio feio falar esse termo no meio da pandemia, mas lamento, gente. A realidade é essa, tá? Mas, Fernanda, vai depois desse link do IFC. O manual é bem bacana, é bem detalhado, tem bastante coisa legal nesses organismos multilaterais, Banco Interamericano, o próprio BID, o Banco Europeu de Desenvolvimento, tem algumas coisas em português por causa de Portugal, tem coisas bem legais, tá? Vale a pena. Não sei se eu te ajudei ou mais te atrapalhei, Fernanda. Não, Legal, obrigada, Luiz. entendi. Sim. Tá? Pois não, Fernanda. Sim, pode falar. Não. Pode complementar, eu acabei te interrompendo, perdão. Não, estava agradecendo, sim. Mas eu estava pensando mais assim, essas empresas, por exemplo, uma multinacional, eles passam bastante, eu posso dizer, bastante autonomia para diretores que não são da família. Entendeu? Sim, não, verdade, você tem razão. Agora, você concorda que na multinacional, se o cara for da família e ele entregar, ele meio que está fora?
Não, eu digo autonomia. Não, autonomia, eu sei. Você dá autonomia de um lado e você dá dinheiro no outro, né? Isso, entendi. Né? E o dinheiro você só vai ter o dinheiro do outro lado se você for competente. Assim, eu não estou dizendo que não exista, tá bom? Até porque eu não conheço muita estrutura por dentro. Mas vem cá, você acha que o Itaú, só por causa que o cara tem sobrenome, vai virar presidente? Não vão deixar, porque é um banco que quer ser sempre competitivo, né? Você vê essa cultura da Ambev. Pô, o Lehman, Sucupira e tal, você acha que eles gostariam de pôr família? Pode até ter, não estou negando. Mas os caras têm que entregar, porque eles não têm o menor constrangimento de chegar pro primo ou pro irmão e falar, cara, na boa, seu lugar não é em finanças, meu. Seu lugar é em vendas. Você não... Ou a família Gerdau, né? Que cuida de metais. Meu, seu lugar não é metais. Cara, você gosta de papel. Vai... Porra, pode te ajudar você ser um mega especialista de papel, mas vai para lá, cara. Aqui você tá mais atrapalhando. Mas essa cultura de dono, e é uma cultura de dono que não tem que proteger. Ela tem que deixar a empresa competitiva, senão não vai funcionar mesmo. Inclusive, Luiz, Ai. tem... Oh, perdão, de mais uma vez, Fernanda. Desculpa. Desculpa. Eu disse obrigada, tá bom? Ok. Inclusive, a Fernanda já tinha colocado lá, seja bem-vindo. A Caroline aqui no chat está falando assim, falando em profissional, a Netflix, assistam a série Suits, né? Sim. Ajuda muito com o dia a dia no trabalho, pois a série motiva a ser um bom profissional e sempre querer fazer mais e muito melhor. A Netflix, falando na Netflix, a série Suits é muito legal. A Netflix, o dono da Netflix está lançando um livro, eu não li, tá? Não li. Eu já encomendei para ler. E tá um pouco, depois eu passo para você, Marcelo, passar para sua turma. Já estou passando aqui para você pelo WhatsApp, tá? Tá bom, obrigado. O cara fala, posso ter processo tal, mas a minha cultura é de gente que quer ganhar dinheiro comigo, sendo da família ou não. E é isso aí, tamo nessa, entendeu? Inclusive, o Luiz, tem uma pergunta aqui, a Carla Cristina pergunta o seguinte, Carla Cristina Meira de Almeida, quais as vantagens de ter uma empresa familiar? Eu sei que a pergunta aí vai para mais de metro, né? Mas se olha, você... uma das facilidades, né, é que você já conhece o tom que você tem que falar com outra pessoa. Não é um completo desconhecido. Você sabe onde aperta o calo da pessoa, né? Se é o pai, se é o tio, etc. Você sabe um pouco das necessidades da família. Então isso ajuda. Outra coisa que ajuda pelo menos inicialmente, os laços de confiança, tá? E eu posso falar disso. Eu trabalho num grupo que um presidente de um banco, e aí eu não posso falar muito mais do que isso, porque essa coisa está na justiça, mas era um membro da família, que era o Banco Pan-Americano, enfim, aquela coisa toda. Enfim, perdeu-se a confiança, né? Então, são os dois lados, assim, acho que mais latentes, ao meu ver, da parte boa. Qual é a parte ruim? Você tem que ter sangue frio e capacidade de administrar, olha o administrador, conflitos. Porque o cara vai querer furar a hierarquia, o cara, porra, porque é meu amigo, é não sei o quê. Porra, então você fala, gente, ó, pode ser seu amigo, pode ser sua filha, pode ser meu filho, ó, temos que seguir esse processo. Se o processo está bem feito, pode ser qualquer um, vai funcionar, entendeu? Agora, quando tá mal feito, putz, aí despenca, é castelo de cartas. Exatamente. Teve um caso, inclusive, na pergunta anterior da Fernanda, que você respondeu, eu lembrei muito da família do Abílio, né? O Abílio deu essa reversão no final da década de 90, quando ele
acabou separando lá a família dos negócios e ficou quem realmente estava entregando, né? E o Grupo Pão de Açúcar, naquele momento, se a gente falar isso, é evidente que eles vão falar que a gente está errado, etc. Tá? Mas se a gente pegar os dados financeiros e analisar o balanço, estavam quase que ou prestes à falência. Uhum. Exatamente. Ele assumiu a coisa, falou, beleza, agora é comigo, eu sou a liderança da família, fica quem é bom, cai fora quem é ruim, tá aqui a mesada, meu, ó, tá aqui dinheiro para você não mexer minha paciência. Chamaram os franceses e foram tocando a vida. Aí renasceu a família. Mas tem que ter alguém que da família, ou normalmente tem que ser o dono, patriarca, sei, que queira fazer os ovos fazer o omelete quebrando os ovos, senão não vai dar certo. Tem que ter disposição para, senão não vai dar certo. Fantástico, Luiz. Fantástico. Não temos mais perguntas, mas como você deixou o seu contato do LinkedIn, deixou o Twitter, eu já vi lá que você já postou para mim no WhatsApp o material todo e tudo mais. Sim, só tinha esse errinho de português que eu vou corrigir, tá? Desculpa. Por favor, né? Inclusive eu vi a questão do livro. Nós vamos até 10h35 na aula. Eu vou até lá compartilhar aqui no chat, tá bom, Luiz? Fechado. Eu vou sair daqui agora, tá? Não, mas... Não, vou parar meu compartilhamento de tela. Tá bom, mas inclusive o compartilhamento de tela, quem puder abrir, de repente a gente fazer esse registro aqui histórico aí da presença do Luiz quanto à apresentação de empresas familiares. Eu sei que está todo mundo aí meio envergonhado de repente, né, abrir a tela, ou de repente, logicamente, não vai perder a privacidade e de ficar à vontade, mas como não tem mais pergunta, Luiz, e já estamos 10 horas, eu tinha combinado contigo meia hora, 20 minutos. Relaxa. Estourou o seu tempo. Não, relaxa. Gente, Marcelo, desculpa, eu vou fazer a brincadeira, tá? Desculpa ser essa brincadeira pública. Pô, eu fui hoje tosar só para tirar uma foto com vocês, né, pô? Me ajuda aí, né, galera? Então, mais uma vez, desculpa a brincadeira, mas quem... Olha, você que provocou, tá? Sim, mas tá você bom. disse que foi tosar para tirar uma foto. Agora, me coça uma pergunta aqui, o seguinte, você foi no Jassa, não? Não, não fui, não. Não fui, não. De repente você tem desconto lá no Jassa, né? Se o patrão for no Jassa, né? Pô, não. Pô, já pensou se você vai cortar o cabelo e leva trabalho para casa? Não dá, não. É complicado, né? Não dá, não. Não, mas realmente é uma pergunta recorrente. Pergunta recorrente, né? Recorrente. Agora, uma coisa, Luiz, é um infinito agradecimento que nós temos por você compartilhar esse teu conhecimento, compartilhar a tua experiência do exterior, com experiências de relatórios importantíssimos do exterior. Você falou do Banco Europeu, tem documentos em português por causa de Portugal e tudo mais, e enfim, em outras línguas. Olha, um momento único, eu só tenho muitíssimo a agradecer. Eu acho que todos os alunos aqui que acompanharam, todos que estão presentes aqui, tivemos aqui um quórum aqui, cerca de 42 pessoas, eu vim acompanhando o quórum, e muitíssimo obrigado. Tem a gravação que todos vão ter acesso, inclusive depois eu disponibilizo para ti a gravação desse encontro. E como a gente só, como é que é? A gente só traz problema para amigo, a gente vai ter algumas apresentações de trabalho no final do período. Se você se sentir à vontade e puder ser um dos convidados a ver os trabalhos dos colegas, não só de estágio 2, mas de empreendedorismo, eu já te faço esse convite aí publicamente, tá bom? Agradeço muito, certamente estarei. Eu só vou dar um tempinho para pegar o café, que na minha canequinha tinha um cafezinho aqui, e em 5 minutinhos aí eu volto, tá? E já estou te passando o material se você quiser, enfim, dividir, e os links, e enfim, fica ao ponto para todo mundo. Fica bastante perto do Marcelo, que tem bastante a ensinar para vocês. Enfim, tem uma história de vida bem legal e de profissional também, então
gente, se vocês puderem, eu não dispensaria essa oportunidade, não. Olha, a bondade é sua, mas essa apresentação, Luiz, vai ser no final do semestre somente, entendeu? Não vai ser hoje. Ah, tá bom. Tá bom, fechado. Então, ó, eu te agradeço demais, demais, demais. Eu acho que o pessoal gostou, enfim, pela participação, pelas perguntas. Se alguém quiser ainda se manifestar, enfim, fica à vontade. Luiz, muitíssimo obrigado, viu? Eu que agradeço. Aqui, ó, Carla Cristina, gratidão, muito enriquecedor. Enfim, muito obrigado. Nós vamos até 10h35, já são 10 horas, passei do seu horário aí, Luiz. Relaxa, cara, relaxa. E muito obrigado. E até sempre, porque estamos juntos. Qualquer coisa é só gritar. Precisar, só contar, e aquilo que eu puder te ajudar, e, enfim, eu sei que o momento é difícil, com as questões aí, me fala que a gente tenta fazer as pontes aí. Emocionado, Luiz, eu te agradeço demais, porque esses dois ou três colegas que me falaram hoje, eu falei inclusive para um deles, eu vou naquele nosso grupo lá que nós temos, sim, né? Sim. Compartilhar, ver se tem algum colega com estágio acadêmico, e principalmente aquilo que você falou, ONG, né? É mais viável de repente. Às vezes, né? Eu acho que eu não descarto. É uma boa coisa, sabe? É uma boa coisa. Sim, é um caminho. É um caminho. Luiz, tá bom? Sinta-se abraçado. Um grande abraço. Três grandes abraços a vocês, a todo mundo. Bom, se vocês precisarem de mim, só, enfim, entrar em contato, galera. Prazer em conhecê-los. Marcelo, quando precisar é só ligar. Brevemente estaremos juntos. Um grande abraço. Fechado. Muito obrigado. Um abração. Que é isso. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau.